Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa 21ª aula do CAUNI, uma aula que vai tratar de ecossistemas aquáticos. Então, nós vamos caracterizar os ecossistemas aquáticos, falar dos componentes bióticos e abióticos, da variação de luz em função da profundidade e conceituar plâncton, nécton e bentos. Essa aula foi elaborada pela equipe de Biologia do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. Então, quando a gente pensa em ecossistemas aquáticos e ecossistemas terrestres, a gente tem algumas diferenças para levar em consideração. Então, um ecossistema aquático, ele é diferente de um ecossistema terrestre. Em que níveis? Quando um ser está dentro da água, ou ele vai estar com o tegumento dele em contato com a água salgada, ou ele estará em contato com a água doce. Isso vai criar algumas restrições e algumas adaptações para que esse ser vivo consiga sobreviver à água salgada ou à água doce. Então, quando o ser está na água salgada, vocês devem lembrar lá do primeiro ano, a gente tem uma diferença do meio interno para o meio externo. Que diferença é essa? Na água salgada, eu tenho muito sal, uma alta concentração de sal, e na parte interna eu vou ter uma menor concentração de sal. Eu digo que o meio externo é hipertônico e o meio interno é hipotônico. Isso vai fazer o quê? Com que haja uma tendência da água sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado por osmose. Além disso, normalmente esse organismo ingere grande quantidade de sal e ele vai ter que expelir essa quantidade de sal em demasia. Como que ele faz isso? Pode ser por meio de excreções, então glândulas de excreção de sal. Às vezes o ser vivo tem essa glândula no seu sistema urinário, às vezes perto das narinas, próximos aos olhos. Aves marinhas têm glândulas de excreção de sal, iguanas marinhas têm glândulas de excreção de sal, para não ficar com uma quantidade de sal que desequilibre o organismo. Quando o organismo está na água doce, aí inverte, né? Então, a concentração de sais externo é menor do que a concentração de sais no seu interior. Então, o que vai acontecer? Por osmose, a água sai do meio hipotônico, menos concentrado, para o meio hipertônico. Há a tendência desse organismo começar a ganhar muita água. Então, ele tem que regular, ele tem que ter um equilíbrio hídrico aqui, para que ele não fique com água em excesso. Quando a gente pensa num organismo que está na Terra, existe uma quantidade de água que fica no meio externo, né? Nós temos vapor de água no ar atmosférico. Dependendo se esse organismo vive enterrado entre as partículas do solo, tem uma quantidade de água, mas normalmente a quantidade de água dentro do organismo é superior. Lembrando que os organismos têm em torno de 70% a 80% água. E aí, o que acontece? Eu tenho mais água, por isso a minha cruzinha aqui está azul, diferente da que representava sal, que estava em vermelho, e menos água no exterior. Então, esse organismo tem que tomar cuidado para não perder água para o exterior. Outros fatores, como a luminosidade, a radiação agindo direto neste tegumento, é importante para o balanço, para a resistência do tegumento, para a sobrevivência desse organismo. O organismo que vive na água salgada ou na água doce também tem a radiação, mas aí a gente tem um meio aquático em volta que vai agir e nós vamos ver ao longo dessa aula como que essa água aqui em volta age sobre essa radiação que bate no organismo vivo. Então, o ecossistema. Quando a gente pensa em ecossistema, a gente pensa num sistema aberto, porque é difícil eu ter, então, um controle desse ecossistema. Ele é composto por organismos que interagem com o ambiente físico, produzindo estruturas bióticas através do fluxo de energia e ciclagem de materiais. Vocês já viram em aulas passadas que a gente tem um fluxo contínuo de energia. A energia vai entrar pelos seres produtores e ela vai sendo consumida conforme vai passando pelos diferentes níveis tróficos, de forma que a minha energia vai diminuindo ao longo dos níveis tróficos.
Já a matéria orgânica, ela sofre uma ciclagem, né? Um animal que morre, um vegetal que morre ou que perde pedaço do corpo, nós temos seres decompositores que fazem o retorno dessa matéria. Professora, na primeira aula, ecossistema foi conceituado como o conjunto de organismos bióticos e dos abióticos. Ok, tá aqui, ó. Então, organismos bióticos, eu tenho aqui os organismos vivos que interagem com o ambiente físico, é o meu meio abiótico, tá? Esse aqui é o meu ecossistema. Aqui eu tenho ela um pouquinho mais completinha, mas nada mais é do que o conjunto dos seres vivos e não vivos de um ambiente, tá? Bom, o que é importante eu lembrar sobre um ecossistema? Esse meu ecossistema, ele tem dimensões variadas. Gente, um aquário em casa é um ecossistema. Professora, aberto? Sim, né? A luminosidade entra, as plantinhas que estão ali fazem fotossíntese, então consomem gás carbônico, liberam oxigênio, tá? Então eu tenho uma série de compostos que estão sendo produzidos ou retirados, entram ali, saem dali, a água evapora, sai daquele aquário, eu tenho que completar a água, então tudo isso é uma dimensão variada. Um aquário é um ecossistema, a floresta amazônica é um ecossistema, vejam que o tamanho é bem diferente um do outro. Ambientes aquáticos e terrestres. Existem ecossistemas aquáticos e existem ecossistemas terrestres. Quando eu falo, por exemplo, o cerrado, eu estou falando de um ecossistema terrestre. Quando eu falo o Lago Paranoá, eu estou falando de um ecossistema aquático. Interação. Então, um ser vivo, ele não fica isolado no ambiente. Ele vai, então, interagir com o meio abiótico. Um ser vivo precisa de água, precisa de oxigênio, ele libera gás carbônico, né? Então, tudo isso eu tenho esse meu meio abiótico agindo sobre esses seres vivos. Além disso, a gente tem a questão da energia que entra no sistema por meio de um ser vivo específico, que no caso são os produtores. E depois ela perpassa vários seres vivos, né? Lembrando que eu tenho uma diminuição na quantidade de energia, porque cada nível trófico gasta energia na manutenção da sua vida. Biodiversidade e biocenose. Então, eu tenho uma biodiversidade no meu ecossistema. O meu ecossistema não é formado por uma única espécie, né? Eu tenho várias comunidades que vão interagir com esse meu meio abiótico. Eu posso ter ecossistemas mais biodiversos, ecossistemas menos biodiversos, mas isso não interfere em que seja um ecossistema. Produção primária e cadeias tróficas. Então, a produtividade primária, a gente tem os seres produtores que, através da fotossíntese ou da quimiossíntese, né, produzem a matéria orgânica. Então, a energia entra nesse sistema por meio dos produtores. E as cadeias tróficas, ela vai mostrando, né, consumidor primário, secundário, terciário, assim sucessivamente, como que a matéria e a energia aqui, ó, perpassam pelos diferentes níveis tróficos. Estabilidade e sustentabilidade. Então, esses dois conceitos, eles estão meio integrados, né? O meu ecossistema é estável ou ele não é estável? Ele é sustentável ou não sustentável? Tem um ecossistema clímax ou não? Esse conceito de clímax nós veremos mais para frente, tá? Mas, a priori, o meu ecossistema, ele tem capacidade de se autorregular, tá certo? Homeostase aqui e autorregulação. Então, a homeostase tem interferência de diferentes concentrações de nutrientes, diferentes concentrações de gases, de água e como que o meu ecossistema reage nesse equilíbrio, né? E a minha autorregulação. Então, eu posso ter crescimento de uma espécie, diminuição do número de indivíduos de outra espécie, modificação na diversidade, tudo isso é uma forma do ecossistema estar se autorregulando. E nós temos interferências, né? Coisas que acontecem com o meu ecossistema. Coloquei aqui poluição, mas não é só isso, tá? Só um exemplo de uma interferência que pode ocorrer. Quando eu coloco alguma substância aqui que não é presente nesse ecossistema e que modifica, eu tenho um efeito de uma interferência. Pode ser poluição, pode ser aumento de gases, pode ser metais pesados, pode ser uma série de coisas que interferem no meu ecossistema. Espécies invasoras, tá? Bom, água doce e água salgada. Há uma diferença nesses dois ambientes, basicamente, a grosso modo, tem uma diferença de concentração de sal entre um e outro, tá? Na água doce, então, né, e a água salgada, vamos ver a diferença desses dois ambientes.
Quem que eu tenho na água doce? Rios, lagos, corredeiras, cachoeiras, né? Quando o meu sistema é corrente, quando eu tenho uma movimentação de água, eu digo que eu tenho um sistema lótico. Então, rios, cachoeiras, corredeiras, riachos, é o meu sistema lótico. Por outro lado, quando eu tenho água parada, lagos, lagoas, eu tenho um sistema lêntico. Então, aqui eu não tenho essa água em movimentação. Reservatórios, né? Represas, eu tenho sistemas intermediários. Então, eu devo lembrar que muito da água fica lêntica, né? Fica parada, mas eu tenho depois essa água correndo também, algumas vezes quando se abre certos reservatórios, certas represas, ou quando a água ela fica estancada, mas um tanto cai por cima do limite dessa represa, eu tenho uma quantidade de água que corre também. Então, ela é intermediária entre lóticos e lênticos, tá? E nós temos os pântanos, que é um tipo específico, né, onde eu tenho uma água meio parada, tenho características mais específicas. Mas todos esses aqui são ambientes de água doce. Então, aqui, para chamar atenção, um sistema lótico, eu tenho a água em movimentação. E aqui o sistema lêntico, eu tenho a água parada aqui nessa região. Isso aqui vai me dar diferentes características que vão permitir a vida de diferentes seres vivos. No caso da água salgada, nós temos diferentes ambientes, como costões rochosos, praias arenosas, é aquela praia que normalmente a gente costuma frequentar. Zonas de intermarés, então eu tenho diferença de marés e nessas áreas ali de intermarés também é o meio de estudo dos ambientes de água salgada. Recifes de corais, esse aqui a gente só cita, não vou tratar com vocês mais em detalhes, vocês já viram isso bem no segundo ano. Fontes hidrotermais, estuários, então aonde chega na água salgada, a água doce chega na água salgada e a gente tem ali um problema de variação alta de sal, não é todo ser vivo que consegue sobreviver ali, tá? A plataforma continental, então aquela camada de terra mais, vamos dizer, um pouco mais rasa, que percorre em volta assim dos nossos países, dos continentes. Planícies abissais, então aquelas regiões profundas onde tem seres bem diferenciados, tá? Então aqui uma praia arenosa, um costão rochoso, aqui um recife de coral, tá? Para vocês verem as diferenças dessas áreas. Plâncton. O que é plâncton? A grosso modo, quando eu falo em seres muito pequenos, não precisam ser microscópicos, invisíveis, mas de um tamanho bem pequeno. Normalmente eu preciso de um aparelho óptico para observar, tá? Eu tenho uma variada gama de seres vivos nesse plâncton. Então, eu tenho microcrustáceos, larvas de peixe, algas unicelulares, protozoários, uma série de seres vivos fazem parte desse plâncton. O que me chama a atenção é que muitos têm uma estrutura de locomoção. Então, alguns têm flagelos, outros têm membros que servem para nadar, mas apesar disso, eles não conseguem ter uma movimentação ativa pela coluna de água. Eles são levados pelo que a água percorre, pela coluna de água. E nós dividimos o plâncton em duas categorias simplistamente: o fitoplâncton e o zooplâncton. Fito vem de vegetal, então fitoplâncton é onde eu tenho os produtores. São seres autótrofos, normalmente algas unicelulares, cianobactérias, possuem capacidade de fotossíntese, tá? E zooplâncton, aqui uma figurinha de fitoplâncton, tá? Zooplâncton, então, são os heterótrofos. E aí eu tenho o zooplâncton dividido em duas categorias. Holoplâncton, holo significa total, então ele é permanentemente presente no plâncton, tá? Por exemplo, microcrustáceos, eles são organismos planctônicos e ficaram a vida inteira no plâncton, tá? O meroplâncton, mero é o residente, então ele está um período ali no plâncton, mas depois ele sai. Por exemplo, larvas de peixe, larvas de moluscos, elas ficam no plâncton, mas depois, conforme esse animal vai crescendo, ele vai saindo então do plâncton e aí ele pode passar para as outras classificações, nécton ou bênton, tá? Aqui tem uma fotinha então de zooplâncton, vejam bichinhos bem diferentes, tá? De forma geral, o fitoplâncton, então, ele é autótrofo, produz o seu próprio alimento
E o zooplâncton, ele usa o fitoplâncton como alimento. Bom, quem for trabalhar com isso com mais detalhes, vai ver que eu não tenho só aquela divisão simples de fitoplâncton e zooplâncton. Então, pelo tamanho da partícula, ó, até 0,2 micrômetros, tá? Aqui 2 micrômetros, 20 micrômetros, tá? Até eu chegar aqui, ó, 200 centímetros, eu tenho partículas diferentes, seres diferentes com diferentes classificações. Então, ó, virioplâncton, onde eu tenho vírus, bacterioplâncton, bactérias, micoplâncton, mico é fungo, fitoplâncton, então aqui realmente algas unicelulares, certo? Protozooplâncton são os protozoários, tá? Aqui está mostrando a maior parte do tamanho aqui, mas vejo que tem uma variação, tá? Metazoo, então são os metazoários, aqui assim, tá? Então vejam, pelo tamanho eu tenho uma classificação nos diferentes grupos de organismos. Eles normalmente sobem ou descem na coluna de água, mas eles são mais elevados pelas correntezas. Nécton. Quem é nécton? Nécton são os seres que têm bastante diversificação. Eu tenho filos muito diferentes, tenho grupos muito diferentes ali. E eles têm uma natação ativa. Então, eles, diferente do plâncton, eles podem nadar contra as correntezas e podem procurar massas de água diferentes. Então, eles estão numa corrente, eles podem sair daquela corrente para outra porque eles têm força de natação, conseguem nadar ativamente, tá? Esse meu nécton é composto por moluscos, por peixes, répteis, aves e mamíferos. Ave, professora? Pois é. Aves não vivem o tempo todo mergulhadas, mas quando elas mergulham e nadam e caçam ativamente ali, a gente pode considerá-las como presente no nécton, tá? Então aqui, ó, moluscos, acéfia, náutilus, tem uma série de outros, lulas, etc, tá? Peixes, eu botei aqui um peixe cartilaginoso e um peixe ósseo, mas nós temos uma variada gama de peixes aqui, Ctinopterídeos, Sarcopterídeos, tá? Répteis, então, botei aqui a tartaruga e a serpente marinha, tá? Aves, os pinguins, mamíferos, nós temos aqui golfinhos e baleias. Bentos. Bentos é aquela comunidade que está associada ao substrato. Então, veja, eu tenho uma diversidade de tipos, de formas de bentos, e eles são associados ao fundo. Não interessa se o fundo é rochoso ou se ele é formado por sedimentos. Quando esse meu ser vivo, ele rasteja, ele caminha ou ele se enterra no substrato, eu tenho organismos bentônicos. Vejam, um organismo ele pode passar uma parte da vida no bentos, outra no nécton, tá? Por exemplo, o polvo. Muitos polvos nadam ativamente, mas eu tenho muitos que rastejam sobre a superfície, né? Vão ali naquelas recifes de corais ou em rochas submersas, eles vão rastejando ali por cima. Então, nesse caso, eles estão associados ao bentos, tá? O meu bentos, ele pode ser classificado em fitobentos ou zoobentos. Fito são os autótrofos, então eu tenho algas. Quando eu tenho capacidade de fazer fotossíntese, eu tenho fitobentos. Então, aqui, ó, alguns tipos de algas, algumas já bem conhecidas de vocês, tá? Não interessa se ela fica em costão rochoso, se ela fica no fundo de mar, assim. O que interessa é que, se ele tem capacidade de fazer fotossíntese, eu tenho fitobentos. Zoobentos, então, são seres heterótrofos. Os seres heterótrofos fazem duas categorias. Uma é a epifauna. A epifauna é o que caminha, rasteja, ele percorre a superfície do solo. E a infauna, dentro, então são aqueles seres que se enterram. Então, ou eles vão ficar entre os grãos de areias, ou vão formar túneis, galerias, tá? E aí, no caso, tá dentro, eu tenho a minha infauna. Então, aqui, ó, um poliqueto, ele é tubícola, ele tem um tubo aqui, essa parte dele aqui sai com essas cerdas, mas quando ele percebe a movimentação aqui da água, ele entra nesse tubo. E aqui nós temos o polvo rastejando sobre o substrato, então esse aqui está fazendo parte da minha epifauna. Além deles, nós temos outras categorias. Então, nós temos o pleuston, o neuston e o perifíton. Qual é a diferença desses três? O
plêuston, eles ficam na superfície, mas eles têm estruturas que ficam fora da água. E muitas vezes o vento faz a locomoção deles. Então, olha aqui o água-pé, tá? Ele fica na superfície da água, tá? Mas essas estruturas aqui, elas servem como se fosse uma vela de barco, assim. Quando o vento bate, arrasta esse ser, tá? A caravela aqui também, tá? A superfície, essa parte aqui flutuadora, muitas vezes é arrastada aqui pelo vento. O Neuston, ele também é associado à superfície da água, mas ele fica ou caminhando sobre a superfície, então nesse caso é o epineuston, que fica em cima, ou o hiponeuston, ele fica para baixo. Então, por exemplo, aqui, ó, esses insetinhos que a gente vê caminhando por sobre da água, eles são epineuston, tá? Eles estão associados à superfície, mas eles caminham, eles se locomovem por aqui, tá? Já essas larvas aqui, eu peguei bem a larva do Aedes aegypti, né, o mosquito da dengue, ele tem esses canais aqui que ficam para fora da água, buscando oxigênio, tá? Como eles ficam? Aqui eu tenho a superfície da água, eles ficam aqui como se fossem pendurados nessa superfície, então eu tenho o hiponeuston. E o perifíton? O perifíton é como se fosse uma lâmina de seres microscópicos que formam biofilmes sobre superfícies sólidas. Então, por exemplo, um navio afunda. A priori, eu tenho aquela superfície do navio nua, mas com o tempo vão incrustando, vão prendendo os seres vivos ali. Quando eu tenho esse biofilme, eu tenho então o perifíton. Ó, aqui, ó, em locais que ficam sempre inundados, geralmente vão falar, ah, deu lodo, né? Então eu tenho esse perifíton, tá? Aqui um bloco que foi afundado, começou a impregnar de seres vivos, eu tenho esse perifíton. Vamos falar agora do meu sistema de água doce, né? Vamos começar com o lêntico. Então, lêntico lembra água parada. Eu não tenho correntes de água, eu não tenho troca de água, tá? Essa região aqui da margem eu chamo de zona litoral. Saindo da margem, aonde eu tenho essa diferença aqui, já vou mostrar porque que um local está mais claro e outro está mais escuro, eu tenho a zona limnética. Para cá, se eu pensar que isso aqui é uma lagoa, um lago, então depois eu vou ter, subindo aqui a margem, vou ter outra zona litoral, tudo bem? Bom, nessa região aqui do litoral, eu posso chamar de margem também, eu tenho as macrófitas, então eu tenho plantas aqui, né? Muitas enraizadas, tá? Algumas com estruturas para fora da água, certo? Presente aqui na minha margem, na minha zona litoral. Aqui eu vejo ó, que tem uma parte da água que está mais clara, uma parte que está mais escura. Essa parte mais clara, eu digo que é a minha região fótica. Muitos autores chamam de eufótica, seria o verdadeiro, né? Dependendo da turbidez da água, lógico que isso pode variar, né? Eu tenho água mais turva, água mais cristalina, mas essa região fótica é a região onde a água permite a incidência de luz. A luz consegue entrar aqui. Então, nessa região é onde eu tenho os meus seres fotossintetizantes, tá? Vejam, eu tenho as macrófitas, tenho o meu fitoplâncton, tá? Por quê? Porque se esses seres são fotossintetizantes, eles dependem de luz. Essa parte mais escura é a região afótica, aonde eu não tenho a entrada de luz, tá? Vejam, eu tenho aqui o meu neuston, aqui na superfície, os nécton, tá? E aqui eu tenho bentos. Nessa região profunda é onde eu tenho acúmulo de sedimentos. Que sedimentos? Seres que morrem, caem aqui, fezes, troca de tecido, então de escamas, esqueletos, né, conchas de molusco, o que quer que seja, caem e ficam acumulados aqui. Então aqui embaixo eu vou ter decomposição. Além de eu ter decomposição, eu não tenho seres fotossintetizantes. Então significa que eu tenho aqui uma água mais oxigenada e aqui embaixo eu tenho mais gás carbônico, tanto pela decomposição, do acúmulo de sedimentos que vão tendo ação de bactérias, como eu não tenho a fotossíntese aqui, certinho? Na minha lagoa, no meu sistema lêntico, vejam, eu vou ter aqui o vento agitando essa região, então eu vou ter uma zona de mistura. E aqui nessa zona fótica é onde entra a luz. Ó, lembra que eu falei? A margem, a região litorânea, do outro lado eu tenho outra margem, tá? Essa primeira região aqui, tá? Epilíneo, é uma região onde eu tenho água mais quente, porque eu tenho a luz incidindo aqui. É onde eu tenho mais oxigênio, lembram? Eu tenho grande quantidade de seres fotossintetizantes e tenho o vento agitando aqui que vai me oxigenar essa água.
No meio do caminho tem uma região de metalímnion, aonde eu tenho uma descontinuidade térmica, né? Essa água vai dando uma esfriada aqui, e eu tenho oxigênio variável. Por quê? Porque a luz ainda entra aqui. Então, eu tenho aqui uma região onde eu ainda tenho seres fotossintetizantes. E aqui eu vou ter, então, o meu ponto de compensação, a minha região de compensação. Por quê? Até aqui eu tenho mais fotossíntese que respiração. Quando vem aqui para a região afótica, eu tenho mais respiração do que fotossíntese. Então, aqui a água é mais fria, a luz já não chega mais aqui, eu não tenho mais o aquecimento dessa parte mais baixa. Tenho menos oxigênio, porque eu vou ter decomposição, ó, o meu sedimento acumulado aqui, e vou ter decomposição. Em lagos de regiões tropicais, eu posso, de uma semana para outra, ter uma variada na temperatura ou em vento, e essa minha água pode girar. Esse sedimento pode vir aqui para cima e aí ele dá um aporte de nutrientes aqui, onde eu aumento a minha produtividade, os seres que estão aqui conseguem mais nutrientes, tá? E aí, com o tempo, eu vou ter novamente essa zonação sendo formada aqui, tá? Agora, em locais temperados, isso aqui não vira de uma semana para outra, como aqui em ambientes temperados, tropicais, desculpa, tá? Pensem que, por exemplo, num período de inverno, eu vou ter uma camada de gelo aqui em cima, então a região aqui embaixo praticamente fica sem oxigênio nenhum, tá? E em períodos muito quentes, eu tenho aquecendo bastante essa parte aqui e aqui embaixo frio. Na primavera e no outono é que eu tenho essa modificação aqui. Degela a água por causa do inverno, ventos, vira. E do verão para o outono também eu tenho uma variada aqui nessas colunas de água. Quando eu penso em ecossistema lótico, então aqui eu tenho a água correndo, eu tenho a região aqui da nascente, onde a água surge, né, ali da terra. Nessa região eu tenho uma pequena heterogeneidade de hábitats, a minha comunidade é muito reduzida, a água vem com poucos detritos, tá? E depois, conforme ela vai correndo aqui, ela vai sair dessa área de nascente, que é a crenal, e vai passar para a ritral. Aqui eu tenho material alóctone vindo. O que é alóctone, professora? Vem da margem para o interior. Eu vou ter uma biomassa pequena que vem daqui sendo arrastada para cá, tá? E vou ter uma produção e uma decomposição limitada ainda, porque eu estou começando a pegar sedimentos, pegar coisas. Aqui eu tenho o pasteio. O que é isso? Eu tenho mais consumidores, menos produtores, tá? Quando eu venho para cá, para essa zona de transição, aí sim, além de eu receber o meu material alóctone, eu vou ter o material que veio e vai se acumulando para cá. Então, eu vou ter um predomínio de produção, eu vou ter mais seres produtores aqui, tá? Lembrando que essa minha margem vai ser um aporte direto de nutrientes, de resíduos, de detritos. E quando eu chego aqui no final, tá? No meu estuário, meu potamal, eu vou ter, então, além do material alóctone, a minha biomassa alta. Aí eu tenho produtores limitados, por quê? Porque eu vou chegando aqui no estuário, eu vou chegar no mar e eu vou ter uma variação de salinidade enorme. Aqui é muito pouco sal e aqui na água do mar é mais sal. Dependendo da maré baixa ou da maré alta, eu vou ter mais sal, menos sal, não é todo ser que vive aqui, tá? Geralmente eu tenho uma cadeia de detritívoros, então que vão aproveitar os detritos. Se eu pensar no perfil, ó, a minha calha aqui é muito rasa, conforme eu vou andando, essa minha calha do rio vai ficando mais profunda e os meus detritos também vão ficando cada vez mais particulados. Bom, a minha água salgada, então, eu tenho essa região aqui que é chamada supralitoral, essa parte aqui que recebe muita ação de maré alta e maré baixa é a área de litoral. Aqui eu tenho uma região sublitoral, então essa minha parte aqui é a epipelágica, tá? Vai mais ou menos 100 metros. De 200 metros para baixo eu tenho a minha mesopelágica, para cá, ó, a afótica, então até a epipelágica eu tenho a luz entrando, para cá eu já não tenho mais luz, tá? Mais profundo, eu tenho a badipelágica e aqui eu tenho as minhas planícies abissais. Lembrando que em algumas regiões eu ainda tenho aquelas fossas abissais, né? E essa região aqui abissal, né, recebe o nome de região adeana, vem de Hades, né, do inferno.
tá certo? Essa parte aqui é a bentônica, então ligada ao fundo, lembram dos seres bentônicos ligados aqui ao fundo? E a pelágica eu botei em azul porque representa aqui a minha massa de água, tá? Para os seres vivos, eu tenho um estresse hídrico aqui. Para cá, região mais seca, aqui região fica mais úmida, aqui uma região com ação de marés e para cá uma região que é sempre úmida. Bom, então vamos ver aqui o metabolismo, né? A luz entra e quando a luz entra, ela até uma certa altura eu tenho entrando praticamente tudo e depois essa luz vai sendo filtrada. Quem atinge maiores profundidades é o comprimento de luz azul, tá? Então vejam aqui. Aqui eu estou representando a profundidade, aqui é a minha taxa metabólica. Então, nessa minha zona eufótica, onde entra a luz, eu tenho a fotossíntese. Então, eu tenho uma alta produtividade. Quando vem para cá, eu ainda tenho luz entrando, mas eu chego ao meu ponto de compensação. Por quê? Aqui eu tenho mais fotossíntese que respiração, aqui eu igualo. Quando eu venho aqui para baixo, na minha zona afótica, eu já não tenho mais luz, então eu tenho muita respiração e nada de fotossíntese. Então aqui eu tenho mais respiração que fotossíntese. Com relação às marés, eu vou tratar disso aqui muito rapidamente, tá? Mas eu tenho o Sol, que tem uma gravidade, a Lua também. E quando eu tenho a Lua, que fica nessa posição, então, ou Lua nova ou Lua cheia, eu tenho uma combinação da gravidade do Sol e a gravidade da Lua. Então, vejam que eu vou ter esse deslocamento aqui da massa de água por ação dessa gravidade combinada. Então, aqui eu vou ter maré alta e nessa região eu vou ter maré baixa. Imagine que aqui é o polo e que eu estou olhando de cima a Terra. Essa região aqui seria a região do Equador, mais ou menos, tá? Quando eu tenho a Lua crescente ou minguante, eu tenho Sol aqui, mas eu não tenho a Lua mais alinhada. Então, a minha atração gravitacional não é mais combinada. E aí, o que eu vou ter, então? A minha maré baixa aqui e a maré alta aqui. Mas vejam que a minha maré alta aqui, nada se compara com essa maré alta de cá. Tudo bem? Aqui, de novo, eu estou olhando de cima, uma visão do polo para cá. Aqui nós temos, então, Equador. Para terminar, tá? Não dá tempo da gente falar de todos os ecossistemas, mas deu para vocês terem uma noção, né? Costões rochosos. Costão rochoso é uma área que tem uma alta zonação. Só de olhar o costão, eu vejo que está marcado aqui por cores diferentes, o que me mostra uma associação de seres vivos diferentes, tá? Essa região aqui de supralitoral é uma área que praticamente eu não pego água, eu pego respingo. Então, os seres vivos que vivem aqui, eles têm que ter uma resistência à dessecação. Eles podem ficar fora d'água e eles não vão ser tão impactados pela falta d'água. O médio litoral ou mesolitoral é a região onde eu tenho maré cheia, molha, maré baixa, seca. Esses seres aqui, eles têm que ter uma resistência à dessecação, mas não tão grande quanto os de cá, porque eles passam um período úmido. E aqui no infralitoral é uma região onde está constantemente embaixo d'água. Então aqui eu tenho seres vivos que estão menos afetados pela dessecação. Bom, eu tenho muitos seres vivos que interagem. Então, às vezes, para fugir de uma competição, lembram da minha exclusão competitiva? Seres que resistem mais à dessecação sobem mais aqui nesse costão e vivem aqui. Eu vou escapar da competição, aqui não é tão bom que é mais sequinho, mas como eu resisto, eu fico de boa aqui, tá? Às vezes, para fugir de predação, de um organismo que possa predar e assim sucessivamente, tá? Essa área aqui é uma área de alta riqueza e densidade de organismos. Por quê? Porque eu tenho uma topografia muito diferenciada, o que vai me gerar microhábitats. Se eu tenho diversidade de hábitats, impacta em diversidade de organismos, né? E aqui a zonação é a interação por zonas, aonde eu tenho o meio abiótico e a interação com seres vivos, que vão fazer com que haja uma separação, tá? A zona dos organismos aqui presentes. Bom, alunos, isso era o que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até logo!